alegria eu te convido para juntos honrarmos e adorarmos ao nosso Deus, Criador, Redentor, Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Faremos isso com cânticos, orações, proclamação da sua palavra e também com entrega da nossa vida, talentos e bens. Que possamos prestar ao nosso Deus um bom culto. Queridos irmãos da Igreja Batista Moriá, vamos ao desafio de hoje, né? Quero ler Apocalipse 3, versículo 10.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quanto mais vai ficando difícil a situação neste mundo, mais, irmãos, temos que estar diante de Deus o tempo todo, com a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, e realmente praticando a sua palavra. Isso é muito importante. E aqui Jesus está dizendo para aquela igreja, e é para o tempo de hoje, irmãos, porque as coisas estão difíceis. Vamos perseverar, vamos ficar firmes, porque nós por nós mesmos não podemos nos sustentar. É Deus quem nos sustenta, porque o diabo, ele é sedutor e ele faz coisas terríveis para enganar, se possível, até os eleitos, não é? Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia infinita, pela tua palavra poderosa, que ela seja realmente um bálsamo, o guia, o sustentador da nossa fé e da nossa vida. Aguardamos a volta de Jesus, porque o Senhor tem um mundo muito especial e maravilhoso para todos aqueles que realmente te aceitam e te recebem como o único e suficiente Salvador. Cuida de nós, Senhor. Aumente a nossa fé. Nos abençoe neste dia para honrarmos o teu nome. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Tudo de bom. Bom dia, amados irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Bom dia aos amigos que nos acompanham nos nossos cultos online. Nesta manhã, o meu personagem é Sara. Então vamos ao nosso personagem?
Sara foi esposa de Abraão e mãe de Isaque. Junto com Abraão, ela se tornou a matriarca do povo judeu. Sara aparece na Bíblia como um modelo divino de perfeição para a mulher casada. Duas características marcaram a sua vida: a sua beleza e a sua esterilidade. Devido à sua beleza, até governadores pagãos a desejaram. Por outro lado, sua esterilidade causou profundos problemas de humilhação na sua vida doméstica e até mesmo discussões com seu marido. Sem dúvida, Sara tinha beleza, brilho e criatividade, mas a qualidade que a fixou em nossa memória e que a tornou especial foi a devoção única a seu marido Abraão. Ela não apenas dividiu com ele os seus desafios e sofrimentos, como também seus sonhos e bênçãos. Sara nunca vacilou. Permaneceu ao lado dele nas boas escolhas e nas decisões erradas, na adversidade e na bênção, na juventude e na velhice. Ela amou o seu marido incondicionalmente. Quando Abraão obedeceu a Deus e deixou a sua cidade para ir para a terra prometida, ele levou Sara com ele. Naquele tempo, eles se chamavam Abrão e Sarai. Mesmo tendo 65 anos de idade na época, Sarai aceitou a decisão do marido e o acompanhou, passando a viver em tendas para o resto da sua vida. Sarai era uma mulher tão bonita que quando eles foram para o Egito, Abrão ficou com tanto medo de que os egípcios o matassem para ficar com a sua esposa, que eles fingiram serem irmãos. Lá, Faraó se interessou por Sarai, mas quando descobriu que estavam mentindo, mandou os dois embora. Mais tarde, eles fizeram isso de novo entre o povo de Gerar, mais precisamente com o rei Abimeleque. Certa vez, Deus prometeu pela primeira vez uma terra e muitos descendentes a Abrão. 10 anos depois, o Senhor repetiu a promessa, garantindo que Abrão teria um filho. Mas Deus não tinha dito nada sobre Sarai ser a mãe desse filho. Por isso, Sarai achou que deveria providenciar outra esposa para Abrão ter o filho, segundo o costume daquela época. Então Sarai entregou a escrava Agar para se casar com Abrão e Agar logo engravidou. Quando Agar engravidou e tendo seu filho de nome Ismael, começou a maltratar e humilhar Sarai. E Sarai devolvia à escrava os maus tratos. Sarai não encontrou a alegria que esperava com o filho da escrava. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus falou com ele novamente e lhe disse que seu herdeiro seria filho de Sarai, que a partir daquele momento, então, Sarai seria chamada de Sara, que significa princesa, e o seu marido Abrão seria chamado de Abraão. Um pouco mais tarde, Deus repetiu essa promessa quando 3 anjos do Senhor apareceram perto da tenda. Sara, que estava por perto, ouviu e riu, pensando que ser mãe naquela idade seria impossível. Mas Deus garantiu que ela teria um filho, e na primavera seguinte, ela deu à luz a Isaque. Sara ficou muito feliz por ser mãe depois de tanto tempo. Mas quando ela viu o adolescente Ismael rindo de Isaque, não gostou nada e pediu que eles fossem mandados embora. Abraão não queria expulsar seu filho, mas Deus lhe disse para atender o pedido de Sara, porque Isaque seria o seu herdeiro. Contanto,
Deus prometeu cuidar de Ismael. Sara cometeu alguns erros na sua vida, mas ela cria em Deus e foi sempre fiel ao seu marido. Ela acompanhou Abraão em suas viagens e o tratava com respeito. Depois da dúvida inicial de ser mãe, Sara creu que Deus lhe daria um filho. Mesmo sendo estéril, Abraão amava muito Sara e não a abandonou. Quando Sara morreu, Abraão e Isaque choraram profundamente. Sara é a única esposa mencionada entre os heróis da fé. Mesmo que ela tenha caído em pecado, Deus manteve fielmente a promessa de que ela seria mãe de muitas nações. A Bíblia dedica mais espaço a Sara do que a qualquer outra mulher. Um capítulo inteiro fala sobre sua morte e sepultamento. A única propriedade que Abraão comprou na sua vida foi o lugar para sepultar a sua querida esposa Sara. Quero falar algumas passagens de Bíblia que falam sobre Sara. Tem em Gênesis, nos capítulos de 11 a 25, em Isaías, capítulo 51, versículo 2, em Romanos, capítulo 4, versículo 19 e capítulo 9, versículo 9, Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, e primeira carta a Pedro, no capítulo 3, versículo 3. No capítulo 3, versículo 6. Então vamos para as lições que aprendemos com Sara. Primeira lição: aprendo que Sara foi uma mulher de fé. Em Hebreus 11:11 diz: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nós precisamos ser iguais a Sara, ter uma fé genuína, capaz de crer no impossível, que é para nós, mas possível para Deus. Não temos que resolver problemas por nós mesmos, sem consultar a Deus. Se não temos um relacionamento com Deus, logo estaremos distantes para ouvir a sua voz e entender os seus planos. Segunda lição: aprendo com Sara que devemos responder à fé, mesmo em meio às falhas. Deus não se limita aos acontecimentos comuns. Ele pode alargar os limites e realizar proezas nunca antes vistas. Para nós, Sara nunca iria gerar filhos naquela idade. Mas Deus faz qualquer coisa impossível se tornar possível. Terceira lição: aprendo que precisamos esperar o tempo de Deus. No tempo de Deus, a promessa irá se cumprir em sua vida. Sara não soube esperar e sofreu as consequências de coisas que ela não precisava passar. Não seja impaciente, querendo fazer do seu jeito, mas aguarde no Senhor, porque Ele vai fazer da maneira certa, no tempo certo. Na minha conclusão, eu só gostaria de falar mais uma coisa que me chamou bastante a atenção, além das lições que aprendemos agora, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Deus tirou o I de Sarai e ela se tornou Sara. Deus acrescentou o A ao Abraão, a Abrão, e ele se tornou Abraão. Amados, tem coisas que Deus vai tirar da sua vida, mas também tem coisas que Deus vai acrescentar na sua vida. E tudo isso é para que a promessa se cumpra na sua vida. Você crê nisso? Amém?
Então, a minha tarefa desta semana é que eu gostaria de chamar os irmãos a exercitar a fé, crendo de verdade que Deus vai responder a sua oração, aguardando a maneira e o tempo certo de Deus, tá bom? Podemos fazer isso? Então tá bom, amados. Muito obrigada pela atenção. Que todos tenham um excelente domingo. Amém? Até mais. Um bom dia a todos. Bom dia, queridos irmãos. Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a retomada dos cultos presenciais. Como os irmãos perceberam e como já foi avisado, estamos ainda nos cultos à distância. Tivemos que dar essa pausa nos nossos cultos presenciais por conta dessa nova onda que estamos passando. Principalmente em São Paulo nós temos muitos casos. Graças a Deus, a vacina tem funcionado, né? E poucas pessoas têm morrido, mas ainda assim temos alguns casos graves. E é uma variante agora, né? Essa nova variante que se espalha muito rápido, então temos muitas pessoas infectadas. Tendo em vista, então, essa nova onda, nós decidimos que nós manteremos o nosso culto online por mais algum período, até pelo menos a primeira quinzena de fevereiro. Então, na primeira quinzena de fevereiro, nós iremos decidir um novo rumo quando nós retomaremos aí os cultos presenciais. Então, que permaneçamos em oração pela nossa igreja, pela nossa união e pelos adoentados. Que a gente permaneça em oração pelos nossos irmãos. Que a gente continue aqui acompanhando todos os cultos, que não percamos esse hábito de participar dos cultos, mesmo da forma online, e que estejamos juntos em oração. Tá ok? Um beijo, meus irmãos, espero vê-los logo em breve.